Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindos. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Novamente estamos aqui para compartilhar os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado, que estamos estudando a Grécia Antiga. Esse ano 2025 já estudamos o grande sábio da Grécia Antiga, pré-socrático, Pitágoras, os versos dourados de Pitágoras, e temos aqui a playlist no canal desses estudos, além dos estudos de outras escolas, como o Egito Antigo, a China Antiga, a Índia Antiga. E agora estamos estudando o grande sábio Sócrates, no livro A República de Platão. Sem mais demoras, vamos aqui compartilhar com todos os nossos estudos do livro 6. Estamos no livro 6 do livro A República. Os nossos objetivos é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Já dissemos, no primeiro semestre está aqui a agenda dos versos dourados de Pitágoras e agora estamos estudando a República de Platão. Esse vídeo aqui do livro 6 é referente ao estudo que fizemos no dia 12/10. Então, para dar a introdução aqui às nossas reflexões, se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente repartidos em partes iguais para cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas o nosso novamente. Então, Sócrates vem já trazendo esse pensamento, né, de que nós temos o peso aí que temos para poder carregar, ele é de acordo com o nosso, as nossas forças. Então, às vezes nós estamos nos queixando, né, sobre as situações que estamos vivendo, mas conforme aqui o pensamento de Sócrates, eu acho que se nós pegássemos, né, os problemas, os infortúnios dos outros, nós ia falar, "Ipa, devolve só o meu, com o meu eu consigo levar facilmente." Então, livro 6, aqui é um diálogo, lembrando sempre, né, que esse livro é construído em cima de diálogos, né, e Sócrates está dialogando com Adimanto, com Glauco. Então, no livro 6, basicamente, ele defende o formato por um círculo progressivo que culmina na dialética e na contemplação do bem, comparando sempre com o Sol. Então, para que esteja apto a governar, porque o conhecimento do bem confere a autoridade moral e a obrigação de curar e orientar a cidade, ali aquela ideia da construção de uma cidade justa, perfeita. Como nós estamos trazendo em todos os nossos estudos, nós pegamos os diálogos, tentamos colocar em alguns tópicos e, em cima desses tópicos, trazer as reflexões aqui para os nossos estudos de ordem espiritualista. Então, a natureza do filósofo rei, esse foi o primeiro tópico, tiramos de um diálogo, de uma frase que Sócrates diz o seguinte: então, meu amigo, precisamos que o governante seja filósofo, ou que o filósofo reine e os demais sofram o contrário, porque não há possibilidade da cidade bem governada existir sem essa união. Quer dizer que Sócrates está falando lá na cidade perfeita imaginária que eles estão construindo, né, pela dialética, pelas conversas, pelas reflexões, né, pela criação imaginária, uma cidade justa precisaria ter no governo alguém que tivesse os mesmos preceitos de um filósofo, de um sábio. Então,
A afirmação articula a ideia de que a liderança legítima exige uma orientação espiritual e intelectual. O filósofo, por sua busca da verdade, além do mundo sensível, estaria apto a direcionar a cidade segundo esses princípios superiores. A figura do filósofo rei, ele vai simbolizar a alma que procura, que quer ascender ao nível além das aparências, para contemplar o bem, né? Lembrando que esse bem sempre é aquele bem maior, trazendo essa visão para uma orientação da vida de toda a comunidade, da vida coletiva. A ideia aqui era que aquele que tiver numa posição de liderança de uma sociedade, ele precisa estar em busca de uma verdade, em busca de um crescimento espiritual, porque aí sim ele teria toda as condições de orientar e de ser o exemplo da coletividade. Vamos para o tópico 2 que nós separamos aqui. A ideia do bem como fim último e transcendente. Então, Sócrates diz o seguinte no seu diálogo: devemos reconhecer que existe algo acima da verdade, que dá ao objeto do conhecimento sua validade, e este nós chamamos de bem. Então, a ideia daquilo que está acima da verdade é esse bem, né, bem com letra maiúscula aí, que está direcionando o filósofo na busca do bem, né, na busca de algo acima do que é o verdadeiro. Então, o bem, né, com letra maiúscula, é apresentado como um princípio superior, um princípio supremo do estudo do ser, fonte da verdade e de uma realidade última. Não é apenas um conceito ético, mas a causa metafísica que ilumina o ser e o conhecer. Então, o nosso conhecimento e o nosso estado de espírito vai ser iluminado por esse bem que vai estar ainda, metafisicamente falando, acima da realidade e da verdade. Contemplar o bem equivale a experimentar a fonte da luz interior, transformação da visão. A alma deixa de ver sombras e aprende as formas autênticas. Muito bom. Vamos então para o tópico 3. Dialética como ascensão da alma. Então, a dialética é aquela ideia da gente ir construindo a ideia, né? Ele vai falando assim, ó, dialética é o exercício que faz com que a alma se desprenda das hipóteses e suba até o que não supõe nada para contemplar o que é por si mesmo. Então, ele usa a dialética, né, que é essa formação das ideias para transcender aquilo que vira uma hipótese, e essa construção, essa busca dessa ideia, né, dessa construção de algo além de uma hipótese, para poder aprender sobre se contemplar o que está dentro de si mesmo. Você mesmo vai vivenciar aquilo por si mesmo. Então, não é trazer alguma coisa pronta. Então, a gente percebe isso muito claramente nas construções dos diálogos desses livros da República de Platão, né, que é a divisão dos capítulos, a gente chama de livros. Então, esses capítulos ou esses livros que traz a República de Platão, ele vai construindo a ideia. Ele não faz com que os seus discípulos, aqueles que estão ali compartilhando, dialogando com ele, já receba pronto uma ideia. E sim, pela dialética, ele vai construindo a ideia e cada um que está ouvindo vai construindo dentro de si mesmo
de acordo com o seu entendimento. Então, a dialética aqui é apresentada como um método espiritual de elevação, não meramente uma lógica formal. A gente vê no livro que ele vai fazendo, construindo uma lógica, mas aqui está indo um pouco além. Mas caminho de purificação intelectual que leva o ser em si. A alma, por meio da dialética, transcendem as crenças condicionadas, né, as hipóteses, e alcança uma visão imediata do real e da essência, daquilo que é realmente essencial. A dialética que vai fazendo com que a gente saia dessa hipótese, porque vai dando uma visão diferente daquilo que nós temos como, ou recebemos como herança, né, como crença. Então, se a gente trazer aqui para os nossos dias atuais, hoje nós sabemos, né, que muitas coisas que estão escritas, por exemplo, na Bíblia hebraica, elas passam de uma parábola, de uma analogia, né, de algo figurado, né, de uma fábula, que era um meio de contar uma verdade através de uma história, mas não que a história realmente seja aquilo que está descrito palavra por palavra, e sim ela representa algo maior e representa algo que não é o que está escrito literalmente, que são o que quer dizer as palavras. Por trás vai ter a sua essência, né? Por trás vai ter o seu essencial. Então a gente sai, né, pela dialética daquela ideia que foi contada como uma crença e hoje a gente consegue entender aquilo que está por trás daquela história, principalmente quando a gente vai pegar lá alguns conceitos, algumas parábolas que estão na Bíblia, tanto no Velho Testamento, Bíblia hebraica, como no Novo Testamento, a Bíblia cristã. Aqui no tópico 4, no tema 4 que separamos lá do livro 6, o mundo sensível versus o mundo inteligível, né? Essa dualidade, esse dual, quer dizer, as coisas concretas e as coisas abstratas, né? Podemos traduzir dessa forma também. Então, Sócrates diz o seguinte nos seus diálogos: aqui que vemos como os olhos muitas vezes só imagem e semelhança. O que a alma vê com a razão é a realidade verdadeira. Olha que legal, que vem construído aqui por Sócrates há milhares de anos atrás. Então, às vezes nós somos ludibriados, né, pelas imagens do que a gente está vendo, do que nós associamos, mas quando a gente sente, né, através da nossa razão, a alma age com a razão, é que a realidade verdadeira vai aparecendo. Então, as fileiras espíritas, ela crê muito nisso, né, com a sua base essencial, que é a fé raciocinada. Então, nós não vamos ter uma fé fanática, vamos ter uma fé com razão, com lógica, com entendimento. Eu sei por que eu estou tendo fé. Eu conheço os princípios que estão regendo todos os dispositivos da minha vida. E isso vai dando uma crença com lógica e com razão que vai mostrando a realidade verdadeira. Então, reafirma a distinção entre a aparência e a realidade. O mundo sensível é mutável e enganador. O que quer dizer isso? Que o mundo que a gente vê, ele vai mudando com o tempo. E, às vezes, engana-nos porque nos seduz, se a gente trazer aqui para a parte material, ela não é uma realidade que vai durar. Então, além de ela mudar, ela não dura tanto. Agora, o inteligível, ele conserva as formas imutáveis, fonte de conhecimento verdadeiro. Que é o ineligível, é aquele que é intangível, aquele que a gente não toca, né? Que seria aí o abstrato, fazendo a relação aqui dos conceitos espiritualistas que estamos estudando, então seria a parte espiritual das coisas. Então, essa parte espiritual ela vai conservar essa imutabilidade dos seus conceitos e é o verdadeiro conhecimento que precisamos buscar. Por isso que as tradições religiosas sempre vai remeter a algo
superior ao que está na matéria. Então, nós vamos aqui esperar o reino do, dos céus, esperar o paraíso, o nirvana, vamos para as colônias espirituais, o nome que vocês quiserem dar, todas as tradições religiosas, vai remeter todos nós a uma condição espiritual e não material. Por isso que essa é a verdadeira, porque é a que vai durar. A matéria, ela é mutável e muitas vezes nos seduz, nos engana, nos prende. Por isso que todas essas tradições vão trabalhando para que nós possamos, a cada dia, nos desprender dos interesses de ordem da matéria. Essa distinção aponta para um caminho de desapego do efêmero, daquilo que acaba, que termina, e nos orienta para o eterno, aquilo que permanece. Aquilo que a gente estava falando, a matéria vai acabar, o espírito continua. A prática ascética e contemplativa que orienta a alma para aquilo que permanece, que é eterno. No tópico 5, a luz do bem e a educação iluminadora. Esse foi o tópico também, ou o tema que nós separamos dos diálogos, e aqui a frase extraída desse diálogo que Sócrates diz: assim como o sol permite ver e nutrir, o bem permite ao olho da alma ver as coisas intangíveis ou inteligíveis e nutrir-se dela. Muito interessante, eu acho que é muito belo, né? Essa pequena frase aqui, esse pequeno diálogo que Sócrates coloca, e tem uma profundidade imensa. Se nós poderíamos ficar aqui horas falando só sobre esse esse diálogo, essa única frase, porque ele está trazendo uma analogia grandiosa que muitas vezes nós nem percebemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por quê? Porque o sol, ele nutre, a gente sabe disso, nós precisamos do sol, né, quando nós estamos com determinada deficiência de algum tipo de vitamina, até a medicina recomenda, vai lá tomar um sol. Por quê? Porque o sol nos nutre, e não só nós, como todos os seres vivos aqui do nosso planeta. Então, as plantas precisam do sol, os animais, etc. Nós precisamos, né, dessa fonte de energia que nutre a gente sem a gente perceber. Por quê? Porque o nosso corpo, as plantas, já tem os dispositivos necessários para absorver essa energia sem a nossa intenção. Eu não estou nem pensando em fazer isso, mas o meu corpo está pensando e está absorvendo analogamente com o oxigênio que respiramos. A gente não fica pensando, vou respirar oxigênio, agora vou separar aqui o oxigênio dos restos dos gases, vou expelir o gás carbono, agora o meu oxigênio que está no meu pulmão, eu vou colocar ele junto com o meu sangue, e o sangue vai levar o oxigênio para todos os lugares. Nós não pensamos isso. O corpo faz isso, né, na sua forma autônoma. Então, a gente tem aqui, né, todos os nossos sentidos autônomos, que o nosso coração funciona, tudo isso funciona sem a nossa intenção, sem eu ficar dando comando, né, colocando o comando. E a alma, né, quando ele fala que quando o bem vai dar o óleo para a gente ver as coisas, né, então quanto mais eu conseguir trazer o bem para dentro da minha alma, no meu exercício, quanto mais eu tiver ali ligadas essas energias, mais fácil vai ser para eu poder, olha que interessante, ver, né, segundo aqui Sócrates, as coisas inteligíveis, quer dizer, as coisas abstratas, resumidamente, ver as coisas da dimensão que não é a material, que é outra dimensão espiritual, podemos citar assim, o nome que a gente quiser dar, e, além disso, nutrir dessa outra dimensão, nutrir a nossa alma dessa dimensão. Então, olha que interessante, e isso passa muito despercebido nas fileiras religiosas, porque nós ficamos muito ainda presos na matéria. Inclusive, no nosso meio espírita, ainda que tem muita ideia do mundo espiritual, e muitas vezes nós nem utilizamos esse recurso a nosso favor, de nutrir a nossa alma
pelo bem que nós fazemos. Então, aqui a analogia do Sol, né, que está aí usada nesse livro 6, ela liga o bem à luz. Não apenas conhecimento, mas força vital, que a gente estava falando, da nutrição, de nutrir a gente, de dar energia para a gente. Então, força vital que possibilita a compreensão e o crescimento espiritual. A educação verdadeira é aquela que expõe a alma a essa luz, permitindo-lhe ver as formas e desenvolver-se segundo o modelo do bem. É muito legal isso merece uma reflexão profunda. Todos nós que estamos acompanhando aqui, que possamos refletir muito sobre essa ideia, né, da gente trazer o bem para a nossa vida, para poder ter mais acesso às outras dimensões e nutrir a nossa alma, decorrente desses acessos. O livro aqui 6 traz uma alegoria, né, uma analogia do cavalo e do condutor, né, disciplinamento interior. Então, seria como, né, o cavalo e o condutor e esse disciplinamento interior. Nós vamos citar uma mitologia aqui também da Grécia, né, duas mitologias da Grécia, para falar um pouquinho sobre essa alegoria, essa analogia que esses mitos gregos podem trazer aqui para nós também como reflexão. Vamos primeiro na frase de Sócrates, que diz: o timoneiro da alma deve dominar os impulsos e as paixões, levando pela razão até o porto seguro. Dentro do capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre a questão aí do cavalo e de quem conduz. Aqui, na frase, nós estamos falando um pouquinho sobre uma analogia náutica, né? O timoneiro é aquele que fica no timão, que fica conduzindo a embarcação, e ela tem que levar onde? A embarcação, você quer chegar num porto, né? No porto seguro, num porto que te abriga. E aqui, fazendo essa analogia, nós temos que dirigir os nossos impulsos e as nossas paixões para que a nossa razão possa nos levar a esse bem maior. Embora mais desenvolvida em outros livros, no livro 6 a ideia reaparece, a dominação das partes inferiores da alma pela razão iluminada. O tema aqui implica a prática do autogoverno, né? Da gente se controlar, da gente ter o controle de nós mesmos. A disciplina, ter o controle da disciplina, da emoção e sempre cultivar os hábitos virtuosos. Então, aqui na ideia aqui, né, do cavaleiro, do condutor do cavalo e etc., e ter o autodomínio interior, nós podemos trazer a analogia de dois mitos, né, ali da Grécia, um minotauro. Então, todo mundo deve saber do que eu estou falando, né? O minotauro é um homem com a cabeça de um boi, e nessa ideia, né, do homem, né, braços, pernas e a cabeça do boi, dá simbolicamente a ideia de quem domina o homem é a sua parte animal, porque a cabeça é onde está a razão. Então, todos os seus, né, os sentidos ali dominados pela razão, nessa mitologia, é feita pelo sentido animal. Então, é pelos instintos, pela parte animalesca do homem. Homem com cabeça de animal vai dar a ideia de que a parte animal domina o todo. Olha que interessante. Quando a gente sai do Minotauro e vamos para o centauro é aquele cavalo que tem, né, os pés de cavalo, o corpo de cavalo, mais a cabeça do homem. Aí a alegoria, a analogia muda. Seria o homem dominando, né, a razão, o ser dominando a parte animal. Então, olha que legal. Que nós possamos sempre termos condições de dominar a nossa parte instintiva, nossos desejos, nossas paixões, para que esse controle, que essa razão nos leve ao porto seguro, chamado bem, aqui pelos estudos que estamos fazendo. O outro tópico é a responsabilidade do conhecimento
que é a verdade e o poder. Então, vamos lá, Sócrates diz o seguinte: conhecer o bem traz uma responsabilidade suprema. Quem vê o que é bom não pode agir contra isso sem corromper-se. Muito legal. Que isso quer dizer o seguinte, que quando nós nos deparamos e nos aprofundamos no entendimento do que é o correto, do que é o certo, que o nosso discernimento já sabe perfeitamente, exatamente o que precisamos e o que devemos fazer. Toda vez que eu não faço isso, estou me corrompendo. Quer dizer o seguinte, estou fazendo algo diferente em plena consciência. Então, eu estou fazendo porque, né, eu quero fazer e eu vou fazer aquilo mesmo sabendo que aquilo não é o correto a ser feito. E isso vai trazendo esse corromper-se, né, esse corrompimento vai fazendo com que a nossa consciência vá nos cobrando e isso vai levantando um alerta na, na nossa mente para que a gente possa mudar a rota e fazer o que é o correto, fazer o bem, fazer aquilo que a nossa consciência está sugerindo. Então, conhecimento transcendente gera obrigações éticas. A visão do bem compromete o agente a viver de acordo com essa visão. Olha que interessante. Isso vai nos forçando, de certa forma, a agir dentro daqueles parâmetros, daquela ética, daqueles conceitos que nós vamos adquirindo dentro de nós. Isso expressa a ideia de que iluminação não é só experiência privada, mas fonte de dever e serviço aos nossos próximos, aos outros. No item 8, no tema 8 que separamos, o processo pedagógico integral do sensível ao inteligível. Sócrates diz: a educação deve começar pelos sentidos e subir progressivamente até que a alma contemple as essências. Então, delineia uma progressão educativa, matemática e ciências reparatórias, culminando na dialética que permite ver esse bem aí de letra maiúscula, esse bem maior. Essas etapas que purificam e fortalecem a alma para a experiência do transcendente, formando seres capazes de combinar saber, virtude e liderança espiritual. Então, é isso que nós aqui tentamos trazer para todos nós a prática dessa ideia de nós irmos transcendendo os nossos limites, as nossas imperfeições, o nosso animalismo, sairmos da condição de minotauro e irmos progressivamente para uma condição de centauro, lembrando sempre, né, que isso é uma analogia desses mitos, dessas mitologias, para que o homem ele seja aquele que domina os seus sentidos, né? A razão dominando todos os seus sentidos, as suas paixões, e faça de acordo com o exercício dessa purificação de uma forma que se vá tendo sabedoria, desenvolvendo as qualidades para virar virtudes e dessa forma sendo aquele que vai fazer a liderança espiritual. Nesses estudos, nós sempre separamos, depois, né, de fazer os estudos, alguns pontos de atenção, aquelas essências aonde podemos focar as nossas energias e perceber, né, em nós mesmos. Então, aqui nós pegamos dois, que é iluminar o nosso conhecimento. Então, eu preciso iluminar o meu conhecimento. Cada um de nós aqui tenta refletir o que isso possa significar para nós mesmos, é individual, né? E também pensar na responsabilidade do bem que tem na minha mão, o bem que eu pratico ou o bem que eu deixo de praticar. Então, essas duas responsabilidades estão nas nossas mãos. E a partir desses dois tópicos, nós fizemos
aquele cruzamento com a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã e também os preceitos espíritas. Então, na Bíblia hebraica, Jó, capítulo 33, verso 30, diz o seguinte: para trazer de volta a sua alma da cova, olha, ele estava morto, né? Lembrando que a cova, onde fica então a sua alma morta, né? Para trazer de volta e o iluminar com a luz dos viventes. Então, Jó já está falando assim, ó, vamos tentar trazer aqui, né, a sua alma que está morta, que vamos iluminar ela com os viventes. Ezequiel, capítulo 39, verso 26, no livro de Ezequiel, profeta, na Bíblia hebraica, ele diz o seguinte: quando voltarem para a sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e a infidelidade do passado. Então, aqui está falando aí para os hebreus que, né, ou serve para nós hoje, né, lembrando sempre das nossas responsabilidades, daquilo que fazemos. Né? Então, quando nós estivermos em algum lugar mais confortável, a gente precisa sempre estar pensando nas responsabilidades daquilo que fizemos. Já na Bíblia cristã, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 76, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Paulo, a sua epístola, a sua carta, a primeira, né, que ele enviou para os Coríntios, capítulo 4, verso 2, o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Então, aqui está falando da nossa responsabilidade, do nosso bem, né? Aqueles tópicos que nós colocamos lá atrás. Temos que ser fiel. O que quer ser fiel ao Senhor? Seguir os seus ensinamentos. Já na parte do Espiritismo, pegamos no livro Cartas do Alto, capítulo 58, a obra do Evangelho, é o título do capítulo. Lembrando que esse livro, psicografia de Chico Xavier. Convencei-vos de que a atualidade necessita do esforço comum de todos à sombra da bandeira da tolerância e da unificação para que se dissemine a lição do Evangelho em todo o planeta. Antes dos cérebros, faz mister iluminar os corações. Olha que bonito. Então, antes de irmos para o conhecimento, iluminar os nossos corações. Também pegamos aqui, olha que interessante, falamos um pouquinho sobre isso anteriormente, mas agora vamos dar aqui a referência de onde tiramos isso. Livro dos Espíritos, questão 642. Para agradar a Deus, essa é a pergunta que Kardec fez aos espíritos, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, aquilo que nós falamos, né? Assim, todas as religiões sempre estão pensando após aqui a vida material, né? Para onde que nós vamos? Então, Kardec pergunta, cara, eu vou agradar a Deus e para garantir lá a minha posição no futuro, bastará que o homem não pratique o mal? Essa foi a pergunta. Então, se eu não fizer mal, eu agradei a Deus, eu estou ali garantindo, né, o meu nirvana, a minha colônia espiritual superior, eu garanto aí o meu céu, o meu paraíso. E aí, qual que é a resposta? É categoricamente um não. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Então, não basta eu deixar de fazer o mal. Eu preciso praticar o bem nos limites da minha força. Porquanto, agora vem a responsabilidade, ó, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, todo mal que sair do bem que eu deixei de praticar, a responsabilidade será minha,
porque eu deixei de fazer o que era preciso, o que era o dever, o que era correto fazer. Muito interessante. E também agora, lá no grupo de estudo, nós chegamos no momento da nossa partilha, sempre temos aqui um exercício prático, né, de reflexão, que foi: que compromisso eu estou disposto a assumir pessoalmente para alinhar minhas ações a um ideal transcendente de bem. E lá nós discutimos, aqui no meu caso, né, o grupo lá discutiu sobre esse tema. Para o nosso próximo vídeo, o nosso próximo estudo é o livro 7, e esse livro é bem legal, que é nesse livro que vai estar ali aquela famosa alegoria da caverna, né? Então, é bem legal estudar o livro 7, que é dos pontos mais conhecidos desse livro, né? Da República de Platão, que fala sobre aí o mito da caverna. Então, esse mito é muito conhecido e ele está inserido nesse livro 7. Para quem não conhecia de onde saiu o mito da caverna, está nesse livro 7, que iremos aqui compartilhar com vocês no nosso próximo vídeo. Enquanto estudamos o livro 7, a reflexão é: como os conceitos estudados nos convoca a cultivar práticas espirituais pessoais que ilumine nossa vida e nos responsabilizem por guiar os outros no caminho da luz? Essa aqui é a reflexão que nós vamos discutir lá no nosso grupo de estudo, e que vocês também possam aí, enquanto estiver lendo, estudando o livro 7 da República de Platão, possa estar refletindo nesse tema aqui também e tentando utilizar aí na vida de todos nós. Então, queria agradecer demais. Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro. O nosso muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Agradeço demais aí toda a simpatia, o carinho. E se você faz lógica para você, ajude-nos a divulgarmos e que esse vídeo, esses conceitos possam chegar a mais pessoas, tendo a ajuda de vocês, a contribuição de vocês. Então, agradeço muito, quem puder fazer de coração, ficamos muito bem. Lembrando aí que nós estamos falando do bem, né? Então, por que não divulgar o bem e auxiliar aí que esse bem propague? É só dar o seu like, aí, o seu joinha que gostou do vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. É só fazer comentários, compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais. Nós agradecemos muito. Nosso muito obrigado a todos. Grande beijo, que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.